Muito bom dia a todos. Iríamos dar continuidade ao quinto painel, neste caso de comunicações orais. Para moderar estarei eu, Eduardo Santos, enfermeiro, e aqui com a colega Bertina Lopes. Algumas informações rápidas para também que o decurso dos trabalhos não seja prejudicado. Vamos começar com todas as comunicações virtuais por uma questão de logística. Peço a todos os preletores que não abandonem a sala, seja presencialmente ou virtualmente, porque as questões serão colocadas apenas no fim, e pedia que escrupulosamente cumprissem naturalmente o tempo que está destinado, que são os 10 minutos para as comunicações e os 5 para os pósteres, porque de facto, como depois temos sobreposição de outro painel, será mais difícil então de gerirmos. Iríamos se calhar então começar com a primeira comunicação virtual, que é intitulada Contributos e limitações dos dispositivos mecânicos de compressão torácica na reanimação cardiopulmonar, que nos é apresentada pela colega Ana Góes. Então, vou aqui compartilhar o póster. Então, o meu nome é Ana Góes, sou enfermeira no Serviço de Urgência B do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra. Este póster foi desenvolvido por mim, pela enfermeira Maria Marques, e surgiu da necessidade de sistematizar evidências acerca dos contributos e limitações dos dispositivos mecânicos de compressão torácica na reanimação cardiopulmonar. Na reanimação cardiopulmonar nem sempre é execuível realizar compressões torácicas de qualidade, o que compromete a sobrevida do doente. Para melhorar a sua eficiência, surgiram os dispositivos mecânicos de compressão torácica que fornecem compressões torácicas ininterruptas e eficazes. No entanto, não há consenso acerca do seu uso em todas as situações. Alguns estudos não encontraram melhoria de resultados para o doente quando compararam a sua eficácia com a da reanimação cardiopulmonar manual. Neste sentido, desenvolvemos um estudo descritivo do tipo revisão integrativa, baseado na metodologia do Joanna Briggs Institute, com a questão de revisão. Quais os contributos e limitações da utilização de dispositivos mecânicos de compressão torácica na reanimação cardiopulmonar? Efetuámos uma pesquisa nas bases de dados Medline, via PubMed, e Signal Plus, Cochrane Plus Collection, Medic Latina, via EBSCO, com as palavras-chave que utilizámos foram Mechanical CPR, Cardiac Arrest, Cardiopulmonary Resuscitation. E foram incluídos estudos primários, secundários e artigos de opinião publicados entre 2015 e 2021, com texto completo disponível, redigidos em língua inglesa, espanhola ou portuguesa. Da pesquisa realizada foram identificados 123 artigos que foram analisados por 2 revisores independentes. Após o processo de seleção, obtiveram-se 15 artigos para análise. Destes, 6 artigos são de revisão, 5 são ensaios clínicos, 2 são estudos retrospectivos e 1 é um comentário. 7 dos estudos foram desenvolvidos em contexto extra-hospitalar, 5 estudos em contexto intra-hospitalar e 3 estudos em ambos os contextos. Então, da análise dos estudos, identificaram-se como contributos dos dispositivos mecânicos manter as compressões torácicas com a frequência e profundidade recomendadas, recuperar a circulação espontânea e garantir um melhor resultado neurológico, permitir a desfibrilação sem necessidade de interrupção da reanimação cardiopulmonar, evitar a fadiga dos profissionais e libertá-los para a realização de outras tarefas, assegurar uma circulação adequada, nos casos de dores de coração, de órgãos de coração parado, na reanimação cardiopulmonar extracorpórea, em reanimações prolongadas e na angiografia, permitindo em simultânea intervenção coronária percutânea. Garantir a segurança dos profissionais durante o transporte do doente ou em condições de trabalho extremas, diminuir a exposição ao risco de contágio por doenças transmissíveis, como a Covid-19, e proporcionar uma comunicação eficaz na equipa de reanimação. Identificaram-se como limitações a condição anatómica ou presença de lesões traumáticas que inviabilizem a sua utilização,
a suspensão de reanimação cardiopulmonar para a preparação, montagem e colocação do dispositivo, o possível atraso na desfibrilação e a necessidade de treino para a sua correta utilização. Destes estudos, então, concluímos que a utilização dos dispositivos mecânicos de compressão torácica contribui para a segurança da equipa de reanimação e para a qualidade dos cuidados de saúde ao doente em paragem cardiorrespiratória. Efetivamente, a otimização da sua utilização promove cuidados geradores de ganhos em saúde, como é o caso da recuperação da circulação espontânea, a melhoria da sobrevida do doente e a manutenção de órgãos viáveis no doador. E ainda que as equipas de emergência devem fomentar a utilização dos dispositivos mecânicos de compressão torácica durante a paragem cardiorrespiratória, sempre que indicado, para que aprimorem o seu manuseio e desenvolvam estratégias que ultrapassem as limitações dos mesmos. E pronto, aqui está o nosso póster. Obrigada. Iríamos então dar continuidade com as apresentações virtuais. A próxima apresentação é intitulada Paragem cardiorrespiratória extra-hospitalar, impacto do tempo de resposta nos meios de emergência, que nos vai ser trazida pelo colega Pedro Mateus. Olá, bom dia. Cumprimento, portanto, os senhores moderadores e todos os presentes, parabenizo a comissão organizadora pela realização deste evento científico, agradeço à comissão científica pela oportunidade de apresentar este trabalho. Eu chamo Pedro Mateus, sou enfermeiro com funções de gestão regional da Delegação Regional do Centro do INEM, mestre em enfermeiro, especialista em enfermagem médico-cirúrgica, na área de enfermagem à pessoa em situação crítica. Venho aqui falar de um estudo que desenvolvi com o objetivo de avaliar o impacto do tempo de resposta dos meios de emergência médica na recuperação de circulação espontânea das vítimas de paragem cardiorrespiratória extra-hospitalar. Este estudo foi também desenvolvido em colaboração com as senhoras enfermeiras Cristina Leonel e Helénia Ferreira, também da Delegação Regional do Centro do INEM, e Marta Martins e Mónica Martins, do Serviço de Urgência Básico de São Pedro do Sul. Gostaria por dizer que a paragem cardiorrespiratória, portanto, ela surge da interrupção repentina da circulação sanguínea, portanto, e decorrente de uma suspensão súbita e inesperada da função bomba, portanto, do coração. Pode ser precedida ou antecedida de paragem cardiorrespiratória. Se esta falência tiver uma duração superior a 3 a 5 minutos, sem a realização de manobras de reanimação, começarão a surgir lesões cerebrais irreversíveis e, consequentemente, conduzirão à morte. Portanto, em contexto extra-hospitalar, a paragem cardiorrespiratória é inesperada e o tempo útil para iniciar as manobras de ressuscitação, esse tempo é escasso. No que diz respeito, portanto, às taxas de recuperação de circulação espontânea na paragem cardiorrespiratória extra-hospitalar, elas podem atingir taxas de 30% a 40% na paragem com este conjunto, na paragem cardiorrespiratória testemunhada, com ritmo inicial desfibrilhável, com desfibrilação elétrica precoce e, naturalmente, com a realização de suporte básico de vida eficaz. Há alguns autores que acrescentam que esta taxa pode atingir níveis de 50% a 70% se a desfibrilação ocorrer nos 3 a 5 primeiros minutos após, portanto, o colapso. A viabilidade da recuperação da circulação espontânea, por outro lado, reduz a cada minuto entre 10% a 12%, a cada minuto que passa. Se forem realizadas manobras de SPV, este declínio, portanto, a qualidade deste declínio reduz para 3 a 4%. Em termos de incidência da recuperação de circulação espontânea, na Europa, a literatura científica descreve uma variabilidade bastante acentuada. Caputo, no seu estudo, apresenta valores de 8% para a Grécia e de 50% para o Chile. Em Portugal, os estudos, para além de escassos, eles apresentam uma taxa de recuperação de circulação espontânea, ou documentam uma taxa de recuperação de circulação espontânea bastante inferior à média europeia.
temos Caldeira com 4,43%. Em termos do tempo de resposta dos meios de emergência extra-hospitalar, a literatura registra que o outcome da PCR extra-hospitalar ele é influenciado, portanto, pelo tempo que decorre desde o acionamento dos meios de emergência médica até à chegada ao local. A taxa de sobrevida, portanto, a 30 dias após PCR testemunhada, segundo Holman, portanto, também vai diminuir à medida que o tempo de resposta dos meios de emergência médica aumenta, isto independentemente do ritmo inicial e da realização ou não de manobras de RCP antes da chegada dos meios de emergência. Ora, muito bem, a constatação de taxas de recuperação de circulação espontânea em Portugal menor do que aquelas que são encontradas ao nível da média europeia e a evidência documentada pela literatura da existência de uma relação significativa entre o tempo da resposta dos meios de emergência médica com a recuperação de circulação espontânea, vamos a realizar este estudo, portanto, tendo em consideração a realidade portuguesa. Como objetivos para ele, definimos a determinação das características sociodemográficas e clínicas da amostra, a caracterização da PCR em ambiente extra-hospitalar e por fim, não menos importante, a determinação do impacto do tempo de deslocação das equipas de emergência médica extra-hospitalar na recuperação de circulação espontânea das vítimas de paragem cardiorrespiratória. Portanto, é um estudo observacional quantitativo e retrospectivo. A amostra inclui 472 vítimas de paragem cardiorrespiratória extra-hospitalar, uma amostra não probabilística e intencional e engloba a totalidade das vítimas de PCR em contexto extra-hospitalar que ocorreram no município de Viseu no período de 2016 a 2018 e que foram encontradas inseridas no Registro Nacional de Paragem Cardiorrespiratória do INEM. Como hipótese de investigação, como hipótese nula, definimos, portanto, a existência em si de relação entre a recuperação ou a não existência, a não existência de relação entre a recuperação da circulação espontânea das vítimas de paragem cardiorrespiratória e o tempo de deslocação das equipas e, como hipótese alternativa, a existência em si desta relação. Portanto, estas foram as hipóteses que foram levadas a teste. No tratamento de dados foi utilizadas portanto, algumas técnicas de estatística descritiva, fez-se a recolha dos dados do Registro Nacional de PCR e para o teste de hipóteses foi utilizado o teste de Student com um nível de significância de 0,5, recorrendo à plataforma ou à ferramenta SPSS na sua versão 26. Foi utilizado como medida de dimensão de efeito de Cohen. Foram também salvaguardados os procedimentos formais e éticos, foi pedida autorização para a recolha dos dados e autorizada pelo Conselho Diretivo do INEM. Foi também solicitado parecer, e o qual foi favorável pela Comissão de Ética do Instituto Politécnico de Leiria. Em termos de resultados, e começando pela caracterização em si da amostra, portanto, o município de Viseu é constituído por 25 freguesias, por uma área de 571 km quadrados, uma população de cerca de 100 mil habitantes e tem instaladas na sua área de abrangência 6 meios de suporte básico de vida e um meio de suporte avançado de vida. Para além disso, tem também instalados portanto, 17 programas de área de acesso ao público. Como podemos verificar, a distribuição etária da população é tendencialmente envelhecida. Em 4 das 25 freguesias está concentrada cerca de 50,2% da população. Também nessas 4 freguesias estão instalados os 4 equipamentos os 14 equipamentos de AEA dos programas de acesso local e nessas 4 freguesias verifica-se o registro de 41,3% das paragens cardiorrespiratórias extra-hospitalar. E também
de toda a amostra, nestas 4 freguesias, que se registra 56,3% da recuperação de circulação espontânea. A idade média das vítimas é de 77,57 anos, das quais 59,7 são do género masculino e 40,3 do género feminino. Os registros no Registro Nacional do PCR destas paragens cardiorrespiratórias foi essencialmente feito pelos meios de suporte básico de vida, portanto em 76,5% das situações. 70,8% das vítimas de PCR ou das paragens cardiorrespiratórias ocorreram no domicílio e 83,1% das vítimas foram socorridas por esta conjugação de meios. Um meio de suporte básico de vida com um meio de suporte imediato de vida ou de suporte avançado de vida. Fazer também nota que todas as vítimas de paragem cardiorrespiratória do estudo em algum momento tiveram acesso à desfibrilação automática externa e que não se registou nenhuma utilização de nenhum equipamento de AE, programas de acesso portanto, local durante este período em que correu o estudo. 54,4% das PCRs não foi testemunhada e quando foram testemunhadas, em 53% das situações, elas foram testemunhadas pelo cuidador ou pelo familiar. Do teste de hipótese, perante um valor de P inferior a 0,05, portanto menor do que o nível de significância, leva-nos a rejeitar a hipótese nula e a concluir que existe uma relação significativa entre a recuperação de circulação espontânea da vítima de paragem cardiorrespiratória e o tempo em minutos despendido pela equipa de emergência médica extra-hospitalar na deslocação entre a base do meio e a chegada à vítima de paragem cardiorrespiratória. Podemos também ainda concluir que a recuperação de circulação espontânea ocorre sobretudo quando o tempo médio de deslocação é de 9,59 minutos e verifica-se também que não ocorre quando o tempo médio atinge os 11,72 minutos. Apresenta-se como medida de dimensão do teste Cohen com valor de 0,36, em que existe uma probabilidade de superioridade de 60,2% da vítima de paragem cardiorrespiratória a apresentar recuperação de circulação espontânea, portanto, quando estes tempos são de 9,59 minutos. A título de conclusão, quando os nossos resultados vão de encontro aos resultados obtidos por estes dois autores, portanto, Al-Gurian e Ullman, também que existe relação entre o tempo de resposta dos meios de emergência e a recuperação de circulação espontâneo. Estes dados consideramos-os relevantes e esta evidência permite sustentar a tomada de decisão no momento de definir a rede e a implementação de meios de emergência médica, aumentando a sua eficiência e contribuindo para a melhoria da taxa na recuperação de circulação espontânea das vítimas de paragem cardiorrespiratória. Portanto, idealmente, os meios de emergência médica deverão ser instalados de modo a permitir a deslocação das respectivas tripulações até às vítimas de paragem cardiorrespiratória. Eu peço-lhe que conclua, que já ultrapassou 2 minutos o tempo. Mesmo a concluir. Portanto, o tempo deverá ser tido em consideração sobre estes 9,59 minutos. Eu agradeço à plateia por todo o tempo dispensado, por estes 2 minutos que eu ultrapassei do tempo, peço as minhas desculpas, deixo só ou exponho as referências bibliográficas nas quais me baseei e manterei-me disponível para qualquer questão ou comentário que queiram fazer. Obrigado. Obrigado, Pedro, pela sua preleção. Iríamos passar então para a próxima comunicação oral virtual, intitulada Formação em Emergência no Serviço de Urgência, Necessidades Formativas e Recursos Digitais, que vai ser apresentada pela colega Carolina Pinho. Excelentíssima Comissão Organizadora e excelentíssima Comissão Científica, excelentíssimos colegas. O meu nome é Carolina Pinho, sou enfermeira no Serviço de Medicina Intensiva no Hospital de São João. Desde já é com muito gosto e agradeço a oportunidade de apresentar este estudo, intitulado Formação em Emergência no Serviço de Urgência, Necessidades Formativas e Recursos Digitais. Este projeto foi desenvolvido no decurso do projeto de dissertação de mestrado, em conjunto com o enfermeiro João Frias Rosa, também presente neste painel, e ainda com os professores José Miguel Padilha e o professor Paulino Sousa. O serviço de urgência apresenta um elevado padrão de utilização e isto poderá ser justificado pela sensação de segurança, bem-estar, disponibilidade, acessibilidade e qualidade da prestação dos cuidados.
mais ainda por expectativas de um atendimento personalizado, de fácil acesso e de resposta efetiva para a resolução da condição de saúde ou até mesmo para o acesso aos cuidados de saúde. Assim, é a primeira resposta em termos hospitalares a qualquer evento crítico de saúde, sendo que a prática clínica aí desenvolvida tem como principal objetivo a resposta a situações consideradas urgentes ou emergentes. Uma situação considerada urgente remete para qualquer situação de aparecimento súbito, com um risco de falência das funções orgânicas. Contudo, na literatura internacional, este termo é preterido para o termo de emergência, que reporta também a uma situação de aparecimento súbito, mas em que há um compromisso efetivo ou já iminente das funções vitais e cuja intervenção se exige num curto período de tempo. Ao enfermeiro que exerce a sua atividade profissional num serviço de urgência, são exigidas competências em emergência intra-hospitalar, competências essas necessárias para a avaliação, para a estabilização, para o controle e tratamento adaptados a pessoas com diferentes faixas etárias e com diferentes níveis de complexidade da sua condição de saúde. A Comissão Regional do Doente Crítico recomenda mesmo que os enfermeiros que exercem a sua função neste tipo de contexto apresentem uma especialidade na vertente do doente urgente ou uma certificação equivalente. Instituições internacionais, como é o caso da American Academy of Emergency Nurse Practitioners ou a Emergency Nurses Association, recomendam também formações adicionais à formação inicial, face à licenciatura, uma vez que a formação inicial não se revela como suficiente para dar resposta às exigências do contexto do serviço de urgência. Assim, a formação contínua e a formação certificada ganham cada vez mais preponderância neste campo e têm vindo a assumir uma relevância crescente para as instituições prestadoras de cuidados e também para as entidades reguladoras da saúde. A acessibilidade às tecnologias de informação e comunicação poderá constituir-se como um elemento facilitador desta mesma formação contínua. O recurso às TIC para o ensino e para a aprendizagem permite uma acessibilidade, uma disponibilidade e também um baixo custo perante conteúdos formativos e isto contribui, claro, para a melhoria da segurança e da qualidade dos cuidados. Assim, a importância atribuída à formação e, em específico, à formação contínua para o desenvolvimento profissional e, em consequência, para a melhoria também da qualidade e segurança dos cuidados e para a melhoria das competências dos próprios profissionais de enfermagem, deu o mote para a realização do presente estudo, que teve três objetivos, nomeadamente caracterizar a formação dos enfermeiros num serviço de urgência, identificar quais as suas necessidades formativas e identificar quais os recursos tecnológicos que melhor poderiam suprimir estas mesmas necessidades formativas. Sendo assim, foi desenvolvido um estudo exploratório, descritivo e transversal, num serviço de urgência de um hospital central do norte de Portugal, com base numa amostra não probabilística de conveniência de enfermeiros de um serviço de urgência. Este estudo foi realizado no mês de setembro de 2021 e teve como instrumento de recolha de dados um questionário de preenchimento online. Este questionário foi baseado no modelo de aceitação de tecnologia de Davis, nas determinantes da percepção de facilidade de uso de Venkatesh e ainda nos estudos de Padilha, Machado, Ribeiro e Ramos e Padilha, Ribeiro, Rosa, Marques e Machado. Para além disso, o seu conteúdo teórico teve como base as orientações por parte da Comissão Regional de Doente Crítico, de 2009, e ainda o regulamento número 429. A estatística que se seguiu é de característica descritiva e inferencial. Em termos de caracterização sociodemográfica, foi possível perceber que a média de idades dos profissionais de enfermagem era 34,41 anos, 76,5% eram do sexo feminino, tinha uma média de anos de exercício profissional de 11,41 anos e uma média de anos de exercício profissional, em específico no SU, de 8,79. 42,4% dos enfermeiros da amostra tinham um curso de pós-licenciatura, número que até é superior face à realidade nacional com base nos dados da Ordem dos Enfermeiros de 2020, e aqueles que tinham uma especialidade mesmo na parte médico-cirúrgica correspondia a 23,5%, número este que também superava a realidade nacional. No sentido de nós percebermos quais as necessidades formativas dos enfermeiros e qual a melhor forma destas serem colmatadas, fizemos um estudo com base em escalas de Likert, de 1 a 5 pontos, em que 1 correspondia à pior opinião e 5 à melhor opinião. Em primeiro lugar, verificámos que os enfermeiros têm informação em mais de metade das valências que foram avaliadas, mas tinham necessidades ao nível do curso de pós-graduação em pessoa em situação crítica ou em situação de trauma e ainda ao nível da formação em monitorização e suporte hemodinâmico.
Em específico, apresentavam necessidades formativas médias superiores a 4 ao nível do suporte avançado de vida em trauma, controle avançado da via aérea, monitorização e suporte hemodinâmico. Isto poderá ser justificado neste contexto, neste hospital, com o facto do hospital disponibilizar apenas formação face ao suporte imediato de vida e poucas vagas para o suporte avançado de vida em trauma. E tivemos ainda necessidades formativas médias superiores a 4 na categoria de metodologia e gestão da prestação de cuidados, nomeadamente no item da gestão de situações multivítimas, catástrofe ou exceção. Verificou-se que os enfermeiros apresentavam elevados níveis face à facilidade, utilidade e intenção do uso dos recursos tecnológicos que foram avaliados, nomeadamente a internet, a simulação clínica virtual ou os webinars. Em específico, face à simulação clínica virtual, apresentaram uma média de 4,26 correspondente à facilidade de uso, 4,51 para a utilidade e 4,41 para a intenção do uso da simulação clínica virtual, sendo que estes dados são coincidentes com aqueles já desenvolvidos pelo estudo de Padilha, Ribeiro, Rosa, Marques e Machado. Mais ainda, os profissionais têm valores médios atribuídos aos benefícios da simulação clínica virtual médios superiores a 4,14, nomeadamente para a aquisição de conhecimentos, habilidades técnicas, tomada de decisão, pensamento crítico, autoeficácia, raciocínio clínico e satisfação profissional. Os resultados obtidos permitem então perceber, por um lado, a importância e a dedicação que é dada à formação por parte dos profissionais, por outro lado, não invalida que a sua percepção das necessidades formativas seja menor, permite perceber que há uma relevância preponderante face aos programas formativos e à necessidade de adaptação destes mesmos programas formativos às necessidades expressas dos enfermeiros, e o facto de nós apresentarmos como estratégia pedagógica recursos tecnológicos como a simulação clínica virtual, a internet ou webinars, com elevados níveis de facilidade, utilidade e intenção de uso demonstradas por este estudo. Em específico, a simulação clínica virtual apresenta resultados muito positivos e com contributos claros para a aprendizagem. Este estudo desenvolvido permitiu então perceber qual o nível de formação dos enfermeiros, que até é bastante elevado, com uma elevada dedicação por parte dos mesmos, permitiu perceber quais as suas necessidades formativas, que são diversas, ao nível de diversas áreas da prestação de cuidados, mas também permitiu perceber que as TIC poderão surgir aqui como estratégias de formação essenciais para permitirem o ajuste e a adequação desta mesma formação às necessidades dos enfermeiros. Tal adequação da formação revela-se então como determinante, contribui para o desenvolvimento profissional, para a adequação das necessidades dos enfermeiros e dos próprios clientes e também para a orientação pedagógica a implementar. Garantimos assim a excelência do exercício profissional, a segurança e a qualidade dos cuidados prestados num serviço de urgência. Muito obrigada pela atenção e estou disponível para qualquer esclarecimento de dúvidas. Muito obrigado, Carolina, por cumprir escrupulosamente o tempo. Iríamos dar continuidade com a próxima comunicação, intitulada Competências em Emergência dos Enfermeiros no Serviço de Urgência, promoção de construtos, que nos vai ser apresentada pelo colega enfermeiro João Rosa. Ora, muito bom dia a todos. Presumo que consigam visualizar a minha apresentação. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer à Comissão Científica por ter aceito esta comunicação oral, um cumprimento especial à Comissão Organizadora, à moderação e bem como aos colegas de painel, bem como a todos os presentes que estão quer presencialmente, quer por via digital neste momento de partilha. O meu nome é João Luís Frias Rosa e sou um orgulhoso enfermeiro especialista em enfermagem médico-cirúrgica dedicado à pessoa em situação crítica. Trago-vos hoje um desenvolvimento científico que está incluído dentro do meu doutoramento em Ciências de Enfermagem do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar. Foi um estudo que foi desenvolvido em parceria com a mestre Carolina Pinho e com os professores doutores Paulinho de Sousa e José Miguel Padilha, que tem por base uma reflexão científica que procura promover construtos quanto às competências em emergência dos enfermeiros no serviço de urgência. Ora, o paradigma contemporâneo consubstancia o exercício de enfermeiro de emergência no serviço de urgência numa tríade conjuntural de acelerado desenvolvimento tecnológico, complexidade dos contextos específicos da prática clínica e a garantia de cuidados em saúde orientados para a qualidade e a excelência.
Ora, no âmbito dos serviços de urgência, reconhece-se a importância e a necessidade de diferenciação dos enfermeiros na prestação de cuidados às pessoas em situação crítica. Neste contexto de alta cadência e stress, os enfermeiros integram conhecimento baseado em evidências, avaliam e formulam diagnósticos, executam intervenções de life-saving enquanto priorizam e executam multitarefas. Ao enfermeiro de emergência, exige-se então um skill set que vai além daquele que está adquirido na licenciatura em enfermagem, indo ao encontro das exigências específicas dos cenários de prática clínica e na resposta à multiplicidade de condições de saúde. Ora, da análise das recomendações das principais entidades, quer internacionais, quer nacionais neste domínio, destaca-se o paralelismo entre a formação específica, o desenvolvimento de um padrão de competências e a excelência e a manutenção de um quadro profissional, sendo que estamos agora a assistir aos primeiros passos da construção do currículo profissional do enfermeiro de emergência no contexto do serviço de urgência. Contudo, dada a heterogeneidade das competências que estão sugeridas pelas guidelines internacionais e a ausência de definições claras e precisas a nível nacional, comprometem-se então os consensos quanto à generalização de um padrão. Assim, desenvolvemos um estudo que procura contribuir para evidenciar o quadro de competências do enfermeiro a exercer funções no serviço de urgência, tendo por objetivo mapear as recomendações existentes quanto à definição de competências de um profissional de enfermagem no contexto do serviço de urgência. Assim, desenvolvemos uma Scoping Review, tendo por base o modelo conceptual da Joana Briggs e utilizando como recurso o Prisma CR. A pesquisa foi desenvolvida no agregador de base EBSCO e nas bases de dados Web of Science, Scopus e Trip Database. A literatura cinzenta, então, foi desenvolvida a sua pesquisa na ProQuest, OpenGray, Google Scholar e Repositório Científico Aberto de Portugal. O protocolo previamente registado no Open Science Framework para estruturação e sistematização da evidência pesquisada. Utilizámos o software Node-X8 e o software RAIAN, e a análise foi então efetuada por 3 investigadores independentes. Ora, relativamente aos dados conhecidos, nós conseguimos obter num bolo inicial cerca de 2022 documentos, sendo que 2 por método de nuvem, 1.600 em base de dados e repositórios científicos, 416 de literatura cinzenta e 4 através da referenciação bibliográfica, sendo que aplicados os critérios de inclusão e de exclusão, obtivemos então registros por texto completo, cerca de 16 documentos, que dado o número inicial que tivemos de pesquisa, humildemente os investigadores consideraram um verdadeiro espetáculo em termos de conclusão. Ora, como podem verificar, considerando na análise dos artigos, percepcionou-se a heterogeneidade de conceitos e competências como é visível na tabela. Assim, optou-se pela definição de 4 dimensões de competências organizadas segundo categorias e subcategorias que podem verificar no topo da tabela. A organização foi definida, fundamentou-se para além dos artigos internacionais, quer da Guideline da Royal College of Nursing de 2017, quer no artigo de Jones e Credit de 2015, quer naquilo que é os documentos de origem da prática clínica nacional, como seja o regulamento 361 ou o número 140 publicados no Diário da República. Nomeámos então como os principais domínios as áreas de intervenção clínica, competências profissionais gerais, competências profissionais avançadas e competências profissionais de gestão. Foram identificadas categorias e subcategorias dedicadas diretamente com a prestação de cuidados clínicos ao cliente, como seja o seu acompanhamento clínico, o diagnóstico de situação e intervenções necessárias para a resolução de problemas, tendo sido também identificadas categorias que reportam a atitudes e comportamentos do profissional da enfermagem, categorias relacionadas com a organização dos cuidados a nível dos recursos humanos e materiais. Neste contínuo, já que tínhamos feito e tínhamos concluído este corpo de conhecimento, questionámos-nos por que não realizar uma comparabilidade com a realidade nacional. E assim realizámos um paralelismo daquelas que foram os domínios, categorias e subcategorias encontradas com os documentos e os regulamentos de nível nacional que podem verificar no diapositivo. E foi então possível constatar uma dificuldade para se processar o mapeamento das competências de uma forma clara e precisa.
Especificamente, ainda que domínios e competências e categorias de competências delineadas pudessem ser identificadas em documentos orientadores da prática clínica, outros são parcamente mencionados ou então não apresentam qualquer tipo de menção. São exemplos dos cuidados de fim de vida ou então as subcategorias de transporte de doente em situação crítica. Não são abordados em qualquer documento orientador da prática clínica. Assim, refletindo e concluindo, não podia deixar de trazer Patrícia Bena no seu modelo de aquisição de competências de noviço expert, como quem diz, de Anakin Skywalker até Yoda, sublinha-se a necessidade de uma aprendizagem gradativa e experiencial como garante da excelência da prática clínica do enfermeiro no serviço de urgência. Revela-se então neste paradigma a profunda e necessária análise dos trâmites associados à fusão entre guidelines internacionais, nacionais e institucionais, bem como a construção de modelos de avaliação de competência, sendo imperativa a definição formal de um quadro de competências de enfermagem de emergência universal e contemporâneo, pois só assim se conseguirá a promoção de construtos rumo à concepção de um currículo profissional individual do enfermeiro de emergência no serviço de urgência. Muito obrigada pela vossa atenção e estou disponível para o esclarecimento de dúvidas. João, por cumprir escrupulosamente também o tempo, pedi-vos que não saiam das salas, a quem estiver virtualmente. Agora iríamos dar início às apresentações presenciais e a primeira então que iria chamar é uma comunicação, aliás, intitulada Estratégias de Formação Adotadas em um Serviço de Urgência Dedicado respiratório, que nos vai ser apresentado pela colega Inês Santos. Antes de mais, eu gostaria de agradecer à comissão organizadora deste congresso a oportunidade que me foi permitido para apresentar e também agradecer e dar os parabéns ao congresso, que está extraordinariamente bem conseguido. Então, eu vou iniciar a minha apresentação, que se intitula As Estratégias de Formação Adotadas num Serviço de Urgência Dedicado respiratório. Isto foi um trabalho elaborado por mim e por mais 4 autores, nomeadamente os senhores enfermeiros António Veiga, Sabina Pires, Tânia Mendes e Virgínia Mateus, todos nós enfermeiros do Serviço de Urgência do Polo HG do CHUC. Então, a verdade é que nós tínhamos uma realidade que era um serviço de urgência considerado médico-cirúrgico e, atendendo à evolução da situação pandémica nacional, tivemos necessidade de alterar o serviço para um serviço dedicado ao respiratório. Para que isso pudesse ser possível, houve a necessidade de reforçar a equipa de enfermagem, pelo que as necessidades formativas consideraram-se como iminentes e tiveram de ser adaptadas às circunstâncias e perante as carências identificadas, já que é fundamental ter uma equipa experiente e treinada. A formação, atendendo à patologia que nós estávamos essencialmente dirigida, foi dirigida para as terapias de suporte ventilatório, tendo sido implementados procedimentos relacionados com os circuitos de doentes e profissionais, bem como com a prestação de cuidados neste contexto particular. Assim sendo, foram adotadas estratégias de formação distintas das que são comumente utilizadas, com o intuito de aumentar competências visando a obtenção de ganhos em saúde. Então, para esta apresentação, tenho como principal objetivo analisar as estratégias de formação desenvolvidas num serviço de urgência dedicado respiratório. Para tal, foram utilizadas as seguintes metodologias. Foi elaborado um estudo descritivo, correlacional e retrospectivo, realizado então no referido serviço de urgência dedicado respiratório. Foi consultado o relatório de formação em serviço nos anos de 2020 e 2021 e foi feita a comparação do número e tipo de equipamentos de ventilação não invasiva no dia 1 de fevereiro de 2020 e no dia 28 de fevereiro de 2021, através dos registros de ocorrências no turno da tarde. Fazendo aqui algum enquadramento temporal, desde março do ano de 2020, o Serviço de Urgência Dedicado Respiratório teve necessidade emergente de formar a equipa, sendo que pela impossibilidade de recorrer a metodologias convencionais de formação foram implementadas estratégias alternativas
efetivamente dirigidas aos cuidados de enfermagem ao doente submetido a ventilação invasiva não invasiva, porque efetivamente a patologia assim o exigia. Então, só para haver aqui alguma noção, nós tínhamos um único modelo de ventilação não invasiva e tivemos um aumento de 650%, incluiu quer aumento dos ventiladores de ventilação não invasiva V60 e também passámos a ter vários tipos de outros ventiladores, nomeadamente Astrais, Evos, Trilogies e também ventilação não invasiva por oxigenoterapia nasal de alto fluxo e helmets. Pelo aumento exponencial de equipamentos, tivemos necessidade de criar uma sala de ventilação não invasiva, onde foram concentrados todos estes dispositivos, para além de todos os consumíveis associados. Que outras estratégias foram implementadas? Nós fizemos formações de curta duração nas passagens de turno, sempre que possível. Acabávamos por juntar também pequenas sessões de bancas práticas durante os turnos a alguns colegas, portanto, sempre que havia disponibilidade de 5, 6, 7 elementos, agregávamos esses elementos e iríamos então fazer algumas formações. Estamos aqui a ver imagens, por exemplo, de bancas práticas dos cuidados de enfermagem no doente submetido a ventilação por helmet e também a utilização do Lucas. Foram também colocados circuitos de equipamentos de ventilação invasiva e não invasiva, os seus circuitos montados e em permanência na sala de enfermagem, para que todos os colegas pudessem visualizar, manusear e até mesmo na altura em que fosse necessário a montagem dos circuitos, poderem replicar. Toda esta informação que foi criada foi partilhada através do e-mail institucional e toda ela ficou disponibilizada para consulta de forma digital na pasta partilhada do Serviço de Urgência dedicado ao respiratório. Paralelamente, foram elaborados e divulgados 12 procedimentos específicos que foram achados considerados pertinentes e relevantes para a nossa prática no dia-a-dia, sendo que alguns destes, considerados ainda de maior relevância, foram impressos e afixados em locais estratégicos. Deixo-vos aqui, então, por exemplo, a imagem deste documento que nós criámos do circuito de ventilação não invasiva para o V60. Nós já utilizávamos o V60, mas a verdade é que tivemos de utilizar outro tipo de montagem de circuitos, introdução do acessório para a administração de medicação pressurizada, que foi uma novidade. Antes do Covid nós não utilizávamos este dispositivo, a colocação dos filtros, etc. E também outro procedimento relacionado com a ventilação não invasiva nos dispositivos Astrais, Evos e Trilogy. Também vos apresento então outro procedimento que nós elaboramos, tem a ver com a montagem e adaptação ao doente do ventilador de alto fluxo AIRVO 2, bem como os cuidados nas recomendações de descontaminação do mesmo ventilador. Por exemplo, estes documentos que vos trago aqui, foi um exemplo daqueles que nós imprimimos e colocámos na tal sala de ventilação não invasiva, porque tendo nós lá os equipamentos e tendo lá os consumíveis, muitas vezes nós já saíamos da sala com os equipamentos montados e então os colegas podiam consultar e podiam auxiliar na montagem dos circuitos. Para além disto, foi também criado e atualizado um manual Covid-19 Guia de Boas Práticas, elaborado pelos elos do GCL UPSIRA do Serviço de Urgência e que foi atualizado e revisto sempre que necessário e também serviu para, e também estava na pasta partilhada do serviço e os colegas consultavam sempre que tivessem algumas dúvidas. Concluindo, a verdade é que nós sentimos a necessidade emergente e alteração, de um serviço de urgência dedicado ao respiratório, então
tivemos de implementar várias estratégias de formação que foram determinantes para auxiliar nesta transição. Muitas delas foram concretizadas num curtíssimo espaço de tempo, quase algumas em tempo recorde, exigiu uma grande capacidade de adaptação a novas estratégias e metodologias de formação em serviço, aquela formação clássica em sala que nós todos estávamos habituados, e tivemos de alterar e arranjar então novas estratégias. Posto isto, considera-se que foi um importante recurso, quer para aumentar e melhorar o conhecimento da equipa, quer também para levar este conhecimento para outras unidades que depois muitos dos colegas, por vários motivos, foram mobilizados e, portanto, acabaram por levar este conhecimento para outros serviços. Tendo em vista, como é evidente, a excelência dos cuidados prestados. E termino assim a minha apresentação. Muito obrigada. Antes de mais, muito bom dia a todos. Agradecer desde já à Comissão Científica do Congresso por nos ter dado a oportunidade de hoje estar aqui a apresentar o póster, e à Comissão Organizadora. No âmbito da pós-graduação de Emergência e Cuidados Intensivos, do extra-hospitalar às unidades de cuidados intensivos, eu tive a oportunidade de realizar a minha prática clínica no INEM, nos meios CIV e nos meios VMER. Na CIV em Cantanhede e na VMER nos Covões. Desta forma, o póster que hoje aqui vos apresento foi uma situação vivenciada em meio CIV. O tema do nosso trabalho é a abordagem à vítima com dispneia em contexto extra-hospitalar, desenvolvimento do raciocínio clínico. Este trabalho foi realizado também pela enfermeira Cristina Lionel, pelo enfermeiro Rui Figueiró, que são elementos do INEM da delegação do centro, pela professora Noélia Pimenta e pelo enfermeiro Vítor Correia, que são docentes da Escola Superior de Enfermagem São José de Colonim. Desta forma, a dispneia traduz-se pela necessidade de um esforço respiratório, sendo uma situação que pode ser considerada emergente. No ano de 2019, 10,4% dos casos triados pelo CODU foram casos de dispneia. O exercício de enfermagem em emergência extra-hospitalar é considerado determinante para assegurar o suporte efetivo e integral à pessoa vítima, não é, de uma doença súbita, desde o local onde ocorre a ocorrência até ao encaminhamento para a unidade de saúde de referência. O objetivo principal do nosso trabalho é analisar e refletir sobre uma situação vivenciada de uma vítima com dispneia aguda em meio de suporte de ambulância imediato de vida. Com metodologia é descritiva, analítica e reflexiva, com desenvolvimento do raciocínio clínico perante uma situação vivenciada em situação de prática clínica. O relato crítico e reflexivo é determinante para o enfermeiro no que refere à avaliação, ao diagnóstico, ao planeamento das suas intervenções e reavaliação das mesmas, contribuindo assim para a diminuição da mortalidade e da morbilidade. Desta forma, a abordagem à vítima seguiu a metodologia ABCDE, tratava de um senhor do sexo masculino de 79 anos de idade, com antecedentes de alcoolismo e de demência. Relativamente à abordagem do A, via aérea, encontrava-se parcialmente obstruída, pelo que foram aspiradas secreções seropurulentas. Relativamente ao B, primeira avaliação da saturação, tivemos um valor de 86%, uma frequência respiratória de 27 ciclos por minuto. A frequência respiratória superior a 25 ciclos por minuto, segundo o INEM, é um sinal de gravidade. À auscultação pulmonar, conseguimos identificar sibílios, crepitações e fervores bilaterais. Após esta avaliação, foi administrado O2 suplementar a 10 litros por minuto, inalações de brometo hipotrópio, hidrocortisona endovenosa e também furosemida endovenosa. Relativamente à avaliação do C, circulação, obtivemos inicialmente uma tensão arterial de 183/100 e uma frequência cardíaca de 100 batimentos por minuto. Após a administração dos fármacos acima supracitados, apresentou uma frequência respiratória de 20 ciclos por minuto e uma tensão arterial de 121/49. Relativamente à avaliação do D, escala de coma de Glasgow, 15 pontos, e a exposição com controle de temperatura. Inicialmente apresentava uma temperatura de 38,7, após a administração de paracetamol endovenoso, obtivemos um valor de temperatura de 36,7. Desta forma, podemos assim concluir que a avaliação primária, assim como as medidas previamente instituídas pelo enfermeiro,
resultaram na estabilização da situação clínica da vítima. O processo de tomada de decisão em enfermagem, assim como o desenvolvimento do raciocínio clínico, contribui para o processo de melhores decisões tomadas pelos profissionais de saúde e levam-nos a refletir e planear as intervenções de enfermagem a ser implementadas da melhor forma possível. O desenvolvimento do raciocínio clínico contribui, assim, para estimular e aprimorar o desempenho dos profissionais de saúde e serve como base para melhores escolhas e decisões sobre a saúde da vítima. Dou por fim terminada a minha apresentação. Muito obrigada pela vossa atenção. Muito obrigado, Sara, também por cumprir escrupulosamente o tempo. Isto dá-nos uma margem generosa e que acho que é importante também neste tipo de eventos, que é a discussão. Temos cerca de 15 minutos e eu colocava então lá em casa e naturalmente aqui a todos os presentes, abria aqui um espaço para questões que alguém queira colocar e dirigir aos colegas. Eu não sei como é que foi o dia de ontem, mas hoje parece que as pessoas estão muito acanhadas. Naturalmente eu tenho muitas questões, não gostaria de as colocar todas eu. Ninguém? Então faria aqui algumas provocações, se assim podemos chamar. Se calhar a primeira questão que eu gostaria de colocar, e se calhar colocava-as todas, depois os colegas ordenadamente até poderiam responder, eu gostaria de colocar à colega Carolina Pinho. Não é uma questão propriamente dito, mas entendendo claramente todo o trabalho meritório que fez na avaliação das necessidades formativas, eu faço-lhe a seguinte provocação que gostava que falasse um bocado sobre isso. Até que ponto as nossas instituições de saúde estão preparadas para proporcionar e para dar resposta às verdadeiras necessidades formativas que nós temos nesta área. Falar-nos um bocado sobre isto, não tem necessariamente a ver com o seu trabalho, mas leva-nos a discutir sobre isso. A seguinte questão que eu tinha era para o colega João, o colega João Rosa. De facto, isto é algo que nós já discutíamos, o tema que ela nos apresenta já discutimos há muitos anos. Não é que eu seja velho, mas que já discutimos há muitos anos. E eu vejo isto no exemplo clássico do típico velhinho que recorre à urgência. Tem uma fratura, é reduzido, muito bem reduzido, os cuidados ótimos e no final morre, porque nos falta uma abordagem ortogeriátrica. Isto seria um exemplo de uma competência específica que nós não temos, não discutimos. A nível europeu já se fala da sua inclusão, poderíamos falar de muitas outras. E a questão que eu colocava ao João não é uma questão, mas o João bem já fez uma análise de que a nossa regulamentação se calhar não vai ao cerne do que ele já encontrou ainda, podemos dizer preliminarmente, não sei como é que vai o processo de doutoramento. Eu fazia-lhe a questão, no final do doutoramento, quando tiver o corpo de evidências formadas, naturalmente vai propô-las à ordem, à entidade reguladora, pedir esse redefinimento, falar-nos um bocado desse percurso que espera. E por fim, porque senão alongo-me e depois também temos o próximo painel, não era uma questão, mas queria dizer aqui alguma coisa em relação ao trabalho da Inês, que vem naturalmente em representação de um serviço, e dizer que eu próprio beneficiei dessas pequenas formações de serviço. Eu estive deslocado, fui mobilizado enquanto elemento de resposta à Covid e naturalmente queria agradecer também publicamente ao Hospital Geral, neste caso à urgência, pelo trabalho meritório que fez e que não foi local, serviu um bocado de exemplo para outros serviços, para o polo, para o dispositivo completo de resposta à Covid que a instituição conseguiu dar e fê-lo de forma meritória, e o meu sincero obrigado. E era só isso. Em nome do serviço, agradeço essas palavras. Eu acho que posso começar. Eu acho que tanto eu como o João, que desenvolvemos este estudo, achamos que de alguma forma, sim, há a possibilidade das instituições de saúde darem resposta a esta resposta e a estas necessidades formativas que os enfermeiros apresentam. Aliás, aquilo que nós verificamos foi que nas respostas que os enfermeiros iam tendo e mesmo na justificação que nós procurámos perceber das suas necessidades formativas,
era que o hospital fornecia algum tipo de formação, só que se calhar não aquela que os enfermeiros estariam a necessitar, se calhar poderiam já ter desenvolvido essa formação fora do hospital, num contexto pedagógico, associado a outras instituições de ensino, e portanto não teriam essas necessidades formativas. A verdade é que eles referiram mesmo, ou verificou-se que há uma resposta efetiva por parte deste hospital para dar formação ao nível do suporte imediato de vida, e os enfermeiros não têm necessidades formativas nesse campo. Portanto, se calhar era essencial que as instituições hospitalares avaliassem quais as necessidades formativas dos enfermeiros, isto podia ser feito em específico face a cada serviço, com a colaboração das FIAs, para perceber quais eram as necessidades das próprias equipas. Provavelmente a colaboração também com instituições de ensino não estaria de parte. A verdade é que a orientação pedagógica que é necessária poderá entrar aqui em campo, e portanto as instituições de ensino, se também desenvolverem material que possa ser adaptado às necessidades dos enfermeiros e aliarmos aqui as duas componentes, se calhar poderemos ter uma resposta eficaz para o desenvolvimento das competências que são necessárias e que os enfermeiros acabaram por denotar. João, se quiseres responder. Claro que sim. Muito obrigado, Eduardo, pela questão que me foi colocada. Antes de mais, indo um pouco também ao encontro daquilo que a colega Carolina estava agora a verbalizar, quando nós temos aqui a dia de competências versus formação, aquilo que nós descobrimos foi, ponto número 1, relativamente às competências do enfermeiro no contexto do serviço de urgência, aquilo que são as diretrizes das guidelines internacionais que são muito diferentes na sua conceptualização das guidelines nacionais. Percebe-se que as guidelines internacionais são muito mais precisas e concretas, são muito vocacionadas para o contexto e a prática clínica em si, são muito precisas, vão à minúcia, e aquilo que nós temos na documentação nacional, claro que é um corpo de conhecimentos e um corpo de competências já descritivo, e são documentos que regulam a nossa prática diária, mas necessitam de serem muito mais aprimorados, de maneira a que tudo o que sejam os construtos de formação específica sejam então regrados, e também aquilo que é o paralelismo seguinte, que é os domínios da avaliação das competências, da avaliação da qualidade da prestação de cuidados, que depois vai aqui mediar e tornar com que haja uma homogeneidade em tudo aquilo que se propõe como sendo a formação do enfermeiro de emergência no contexto intra-hospitalar, e por que não depois também passar com a sua devida adequação para o contexto de emergência pré-hospitalar. Indo um pouco daquilo que tem sido o estudo desenvolvido pelo nosso grupo de investigação, nós aquilo que pretendemos depois de futuro é, para além de promovermos este desenvolvimento do currículo profissional do enfermeiro de emergência intra-hospitalar no serviço de urgência, é associarmos também estratégias de comunicação e de informação, estratégias estas que estão baseadas naquilo que é a dicotomia e as novas modalidades dos nativos digitais, porque já nem é da minha geração, provavelmente da geração da Carolina e dos mais novos, que vivem imersos em modelos e estratégias pedagógicas que são muito mais digitais, que têm por base o e-learning, a simulação clínica virtual, os MOOCs, entre outros, e adaptá-los àquilo que são modelos de formação que nós consideramos, e temos evidência científica que sustenta isso, que estão muito fundamentados em modelos antigos, pedagogicamente não muito facilitadores, quer pela via económica para as próprias instituições, porque são potenciadores de gastos de tempo que muitas vezes não são adequados e que podem ser muito mais adequados e muito mais proficientes e profícuos naquilo que é a disponibilização e no empowerment de competências dos enfermeiros neste contexto específico. Okay. Muito obrigado, João, muito obrigado a todos os colegas, e naturalmente ficamos depois à espera que faça chegar isso a quem de direito, e pronto, e se calhar como também vamos ter já um painel de seguida e não há mais questões, eu daria por terminado, por concluído este painel, agradecendo a todos os colegas a participação, por fazerem mais e melhor, nesta área que é tão querida, que é a nossa médico-cirúrgica, e dava então por terminado este espaço. Obrigado a todos.